mínimo 30 pessoas hoje. E você vai dizer boa noite, seja bem-vindo a Intervidas, que bom ter você aqui. Você pode andar pela igreja, você pode passear por aqui. Abandona essa cadeira e essa cadeira não vai fazer nada por você. No máximo ela vai te dar uma hemorroida. Abrace pessoas, diga boa noite, diga que bom que você está aqui. É isso aí, quanto mais abraço, melhor. Quanto mais abraço, melhor. E se abraçou, pode sentar. Se abraçou, pode sentar. Se não abraçou, vai ficar de pé até o final do culto de castigo. Que desobedeceu o pastor. Graças a Deus. Boa noite, Intervidas. É isso, vocês estão com frio, gente? Estão com fome? Deram tudo no louvor, né? Não sobrou nada, né? Vou perguntar mais uma vez. Boa noite, Intervidas. Agora sim. Que a graça e a paz do Senhor seja rica e abundante sobre a vida de cada um de vocês. Amém? É um prazer estar com vocês aqui no nosso segundo culto do dia. Sou o pastor Gino Rocha, casado com a Pati, pai de 4 meninos lindos, maravilhosos. E estou aqui para receber você, tanto você que é membro da nossa igreja, depois de uma semana aí, de muito trabalho, muita luta, mas também com muita vitória, amém, gente? Estamos aqui hoje para receber mais do Senhor, uma porção do Senhor, para a gente enfrentar mais uma semana que vai vir aí, em nome de Jesus. E a gente quer conhecer os nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez, porque a gente quer dar um presente para você, para que você leve aí esse presente para casa, lembre da gente. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, por favor, um sinalzinho com a sua mão. Primeira vez que você vem na Intervidas. Olha aí, que bênção! Seja bem-vindo! Bem-vinda, na verdade. Bem-vinda, por favor, Emerson Kim, nosso fisioterapeuta, né, nosso massagista, vai dar um presente para você, para que você, enfim, goste da gente. Já tem igreja, né? Isso, chega aqui, só um presentinho só. Isso. Já é de alguma igreja? Já não? Já é de alguma igreja? Já é? Então leva um abraço para o seu pastor, tá bom? E volte sempre aqui, estamos sempre de portas abertas para te receber. Gente, deixa eu dar alguns avisos para vocês antes de partir para a nossa mensagem. O nosso NEB está de recesso, mas volta dia 3/8 com a carta Apocalipse. Então, a partir do mês 8 aí, às 9 da manhã, o pessoal do NEB, Carlos Credídio, o Fernando, o Ricardo, que está ali, vai estar às 9 da manhã estudando esse livro maravilhoso, enigmático, tem hora que dá medo, né, tem hora que dá alegria, então a gente vai estudar esse livro aí, capítulo por capítulo, e você é nosso convidado a estar com a gente no NEB, no mês 8. Também, gente, a PIB vai fazer uma viagem missionária, né? Se você tem missões aí no seu coração, hein, Laide? Quer fazer uma viagem, passar uns dias fora aí falando de Jesus para um povo preciso, um povo carente. Eles vão para um lugar chamado Ribeirinha, Pará. E eles vão ficar lá do dia 11 até o dia 18, falando de Jesus, passeando por aquelas cidades. E só tem uma vaga para essa viagem, tá? Só tem uma vaga, então caso você queira participar, caso você queira ir falar de Jesus, nos procure que eu vou te colocar em contato com o pastor Alex para fazer parte dessa viagem maravilhosa, tá? No dia 9 do mês 8, também agosto, a gente vai ter o nosso Arraial PIB Mogi, vai acontecer lá em Mogi, é um sábado inteiro, onde a gente vai ter 2 barracas da nossa igreja, uma dos jovens e uma da nossa igreja, mostrando a nossa igreja. E a gente vai estar lá vendendo, os jovens vão vender um hot dog, que o Serginho, da nossa querida Elô, vai fazer. E a nossa barraca aqui da nossa igreja vai estar vendendo fruta com chocolate, tá? E maçã do amor. Tá? Então, fruta com chocolate, maçã do amor, hot dog. E nada disso vai, mulher, fazer você engordar. Os nossos alimentos aqui têm um efeito contrário, porque eu oro no monte pelas maçãs, pelas salsichas. Enfim, eu batizo elas na água do Rio Jordão. É algo maravilhoso. Então, fora isso, vai ter uma banda de forró, hein, Raquel? Pra gente, hein, Raquelzinha?
Dançar um forró para Jesus tem coisa melhor, né? Coisa boa. Vai ter touro mecânico, vai ser um sábado maravilhoso, aonde a própria cidade de Mogi vai conhecer também esse evento. Então a gente conta muito com a participação dos nossos queridos irmãos, tá? Além disso, gente, está chegando aí dia 1 e dia 2 de agosto, nosso Compartilhando Amor, um evento maravilhoso, aonde a gente sai das quatro paredes e a gente invade essa cidade para levar o amor, tá? Então no dia 1, a gente vai junto com o querido Joel visitar o nosso abrigo de alguns idosos que estão lá, e eles vão passar uma tarde com os idosos, tocando violão, conversando com os idosos, já que a maioria ali, se não todos, foram deixados ali pelos seus parentes, estão lá sozinhos, né, esquecidos, e vão receber nesse dia um pouco de amor, vão conversar bastante, enfim, vai ser algo maravilhoso. Nessa, de repente, ali, Jesus vai sendo ministrado aos pouquinhos também, Joel. Então, algo maravilhoso, e eles estão precisando, igreja, de leite, tá? Doações de leite, a gente precisa muito de leite, porque lá leite é muito importante. Então, quanto, pastor? Quanto mais, melhor. Pastor, não consigo trazer leite, posso fazer o Pix? Pode, coloca no final 05. A gente vai saber que é para o leite, para a gente abençoar aquele lugar também, tá? E aí, vai ter um povo lá, e ao mesmo tempo tem um povo que vai estar em alguns faróis aqui, fazendo o nosso protesto silencioso, pacífico, contra algumas coisas, como drogas, né? Como o ano passado a gente fez drogas e abuso infantil. Então a gente vai estar fazendo algumas esquetes com cartazes, placas, para a gente se mostrar como igreja. Isso é de tarde. À noite, a gente vai aqui para a saída do nosso terminal Carrão, para a gente levar alguns brindes. A gente quer dar esse ano 500 brindes. E a gente vai estar lá também com algumas placas, como abraço grátis. A gente vai estar lá oferecendo abraço de graça. E também uma placa, se a gente pode orar pela pessoa. E a gente faz um movimento, é muito legal. As pessoas ficam impactadas. As pessoas ficam meio que assustadas, mas depois, quem não gosta, né, de um abraço, e quem não está precisando de um abraço hoje em dia, ganha um brinde, conhece a nossa igreja, algo maravilhoso, uma noite maravilhosa, e você pode se inscrever para qualquer um dessas áreas, né? E no dia 2, a gente vai para a quadra da nossa torcida jovem, e a gente vai ficar lá o dia todo, das 10 até as 5, levando vários serviços de graça. Né, vai estar lá Kim Rebeca fazendo massagem, quebrando pescoço, depois colocando no lugar. A gente vai ter também gente que vai cuidar de unha, manicure, pedicure, cabeleireiro. Gente, quem conhece cabeleireiro? A gente está precisando muito de pessoas que sabem cortar o cabelo, que a gente ainda não tem cabeleireiro. Tá? Então, se você conhecer alguém que trabalha com isso, gosta disso, quer estar lá, convida para o nosso evento, que a gente ainda não tem. Tá bom? E são diversas áreas que você pode participar. É um trampo assim grande, a gente tem que levar cadeira, montar brinquedo. Então tem trabalho para todo mundo. Então se inscreva, participe, esteja com a gente para a gente levar um pouco desse amor para essa cidade, né? Algo que realmente está precisando muito. Além disso, gente, Deus colocou no meu coração que a nossa igreja precisa orar mais. A gente já ora, mas eu acho que a gente ora pouco. E a gente tem poucos cultos aqui durante a nossa semana. Então eu quero trazer mais movimento, e Deus colocou no meu coração para dia 30 desse mês, uma quarta-feira às 20 horas, a gente está aqui como igreja orando. E a gente quer orar, passar aqui 1 hora, 1h30 só orando. Cantando um pouquinho, mas orando. Orando pela nossa igreja, orando por mim, pelos nossos líderes. Orando para que esse local aqui seja um local onde as pessoas entrem aqui, sintam Deus aqui nesse lugar. Para que vidas sejam mudadas aqui nesse lugar. E a gente quer orar por você. A gente quer orar para que Deus derrame bênçãos em sua casa, em sua família, em seus planos. E a gente quer orar pela nossa cidade. Então, você é nosso convidado para dia 30, às 20 horas, quarta-feira, está aqui com a gente para a gente levantar um grande clamor ao nosso Deus. Também, queridos, em agosto a gente vai ter 2 séries de mensagens. Em agosto eu quero estudar aqui com vocês, em primeiro lugar, na manhã, eu quero estudar o livro do nosso querido profeta Jonas.
São 4 capítulos, então são 4 temas. E o título da série vai ser Quando Deus é o Nosso Inimigo. Quando Deus é o Nosso Inimigo. Então a gente quer investigar essa série, entender o que está acontecendo ali entre Deus e entre o próprio Jonas, né? Então isso no culto do culto das 11. No culto da noite, eu quero estudar com vocês em agosto. Eu quero estudar o livro do nosso querido Paulo, Filipenses. O segredo da... O que eu coloquei? Felicidade ou alegria? Alegria. O segredo da alegria. Essa palavra aparece mais ou menos 15, 16 vezes nesse livro. Então eu quero estudar com você por que Paulo ali fala muito sobre alegria e no que está baseada essa alegria. Então Filipenses a gente vai estudar inteiro em agosto. Não perca no culto da noite. É uma série que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Amém. Quantos estão animados nessa noite para ouvir a palavra do Senhor? Deixa eu ver. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9. O tema da minha mensagem. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Celebração, faz o seguinte para mim. Eu vou mandar um novo slide aí, porque eu fiz uma revisão no slide. Tá? Aí eu estou mandando para vocês aí o novo slide. Baixa para mim, projeta por favor, que eu fiz uma revisão no slide e ele está um pouquinho diferente. João, capítulo 9. O tema da minha mensagem é: o pior cego é aquele que não quer amar. O pior cego é aquele que não quer amar. Gente, em 2007, um rapaz de boné, comum, Estados Unidos isso, Washington DC, um rapaz de boné, rapaz comum, chegou no metrô, tirou ali o seu instrumento de cordas, violino, e ele começou a tocar no metrô, violino, passou ali 40 minutos tocando. E ele estava tocando algumas peças do bar, e algumas peças assim bem difíceis do bar, bem complicadas. E ele tocando ali durante 40 minutos, teve uma menina que passou com a mãe, e ela queria ver, a mãe não deixou, puxou a mãe puxou a menina e foram embora. Teve um rapaz, um idoso, que ficou ali mais ou menos uns 10 minutos admirando o rapaz. Mas a grande maioria das pessoas passaram por ele e olhava e ia embora. E o menino conseguiu ali arrecadar um incrível valor de $32. Certo? Beleza. Só que o que aquelas pessoas não sabiam é que aquele rapaz se chamava Joshua Bell. Joshua Bell, depois pesquisa. Ele é simplesmente um dos maiores músicos do mundo. Um dos maiores violinistas do mundo. O instrumento dele, Raquel, custava na época $3,4 milhões. E ele passou ali 40 minutos tocando e as pessoas não deram muita bola. O que as pessoas não sabiam também, Raquel, é que 2 dias antes, esse mesmo rapaz estava tocando numa sala de teatro, uma das mais famosas do mundo, sendo ali o solista principal, aonde para você entrar, o valor mais barato era $100. O valor mais barato foi de $100. E isso foi uma ideia de um rapaz. Ele quis fazer ali um teste. Ele convidou esse menino e falou: eu quero fazer um teste, eu quero ver como vai ser o efeito de um cara como você, com essa técnica, com esse domínio, tocando bar. Como é que vai ser isso em um ambiente normal? E um ambiente normal é que as pessoas não prestaram atenção. Ou seja, aquela beleza toda passou despercebidas. Todas aquelas pessoas, Marquinho, estavam cegas. Estavam ali, não estavam percebendo o que estava acontecendo ali. E eu lembrei dessa história por quê? Porque será que muitas vezes nós não estamos cegos para o que realmente importa? Será que
De repente nós não estamos assim no nosso dia a dia, despercebidos do que realmente importa. Alaide, domingo passado eu preguei sobre um tema que Jesus ministra, um novo mandamento, um novo normal. Eu não sei quem estava aqui e viu essa mensagem. Quem não viu, assista depois, vale a pena. Jesus nos deixa um novo mandamento. E domingo passado eu trouxe o amor como a nossa identidade. Eu disse, o amor, Débora, deve ser a nossa identidade. Nós temos que amar, não do jeito que o mundo fala que tem que se amar. O amor não é qualquer coisa que a gente pode inventar. Nós temos que amar como Jesus amou. Amém, gente? O jeito que Jesus amou, a maneira que Jesus amou, é assim que nós temos que amar. E Jesus é aquele que ama com graça. Jesus é aquele que ama mesmo quando está, André, sofrendo muito. Mesmo quando está passando por um período de muito sofrimento, ele ainda tem força para consolar, para cuidar. E nós, muitas vezes estamos completamente confortáveis, estamos bem, mas não temos disposição para amar e consolar ninguém. Então eu quis trazer essa ideia de um amor que ele é um amor que é a nossa própria essência. Agora, o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês quais são quais são algumas coisas que impedem a gente de amar melhor, obstáculos que nós sofremos ou passamos e que nos impedem de amar melhor. Até porque, um pastor disse uma vez, que para cair existe todos os ângulos, você pode cair para qualquer ângulo que você quiser, mas para ficar de pé só tem um ângulo. Para cair, você pode cair em qualquer ângulo, mas para ficar de pé, você só tem um ângulo. A minha ideia é que para amar só tem um jeito, e é o jeito que Jesus ama. Só que a gente enfrenta muitos obstáculos. Então, amar não é fácil. Amar não é para amadores, não como Jesus ama. Amar não é um negócio que você faz de qualquer jeito. E fica pior. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos cegos para o amor. Você vai ver nesse texto aqui que existem muitos obstáculos que nos impedem de amar e que nos deixam cegos. Então, enquanto você for lendo o texto, vá refletindo, aonde eu estou nesse texto? Quem sou eu nesse texto? O que me impede de amar melhor? E aí, eu vou ler João 9 inteiro, tá? Eu vou ler João 9 inteiro. Eu tentei fugir desse texto inteiro, Nilda, mas não consegui. Então a gente vai ler ele inteiro, só que eu vou ler ele picado. Então eu vou dar o ponto, e aí depois do ponto eu vou ler o texto, e vocês vão perceber que esse texto é muito curioso. Eu, assim, estudando o texto em casa, Raquel, aqui tem duas Raquel, né? Então tenta pegar meu olhar aqui. Estudando em casa é Raquéis. Não sei se o plural de Raquel é Raquéis. Enfim. Então, estudando em casa, eu me peguei em vários momentos dando risada sozinho. Os meninos, pai, você está rindo do quê? Eu falei, estou rindo da Bíblia. Você está doido rindo? Porque o texto eu achei muito engraçado, bicho. Muito engraçado. Vocês vão perceber do que eu estou falando. Então vamos lá. João 9, tá? Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema. Você acompanha aqui no nosso telão. Tá? João 9, e aí o que eu quero ministrar? O primeiro ponto, o primeiro obstáculo que a gente enfrenta. O primeiro é, às vezes nós estamos cegos para amar. Sabe por quê? Por causa de discussões teológicas. Muitas vezes preocupação com discussões teológicas nos impedem de amar melhor. Olha o que acontece, olha o texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Certo? Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos fazer a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo.
até aqui, por enquanto. Então, o que está acontecendo aqui? Pior cego é aquele que não quer amar, e muitas vezes a gente se preocupa mais com discussões bíblicas, teológicas, do que amar. Certo? Então veja só, Jesus está passando e ele vê um cego de nascença. Tá? Jesus está passando e ele vê um cego de nascença. E esse caso aqui é um dos poucos que a pessoa não pediu para ser curada. Não sei se você reparou nisso. Mas o cego não falou, Jesus. Jesus foi lá e curou. Certo? E aí, os discípulos estão preocupados com uma coisa. Eles têm uma preocupação muito grande. Lá na frente você vai ver que esse rapaz é um rapaz que vive na rua, mendigando. Porque quem era cego naquela época não podia trabalhar, então vivia mendigando, é um rapaz de rua. E aí Jesus vê, mas os discípulos têm uma preocupação no seu coração, que muitos se preocupavam com isso naquele tempo. E é um problema até hoje, que é o problema do mal, do sofrimento. Por que pessoas sofrem? E eles pensavam naquela época, naquele tempo, que todo sofrimento, Henry, era porque a pessoa tinha algum pecado. A pessoa sofre porque está pecando. Se a pessoa não sofre, é porque ela não peca. E pensava-se assim naquele tempo, como Jó e seus amigos pensavam também. Então, ele pecou. Se não foi ele, foi seus pais. Alguma coisa aconteceu, Jesus. E aí, Jesus, o pessoal discute muito isso hoje em dia. O pessoal quer saber como lidar com isso. E aí como é que a gente faz, Jesus? Quem foi que pecou e tal? E aí Jesus falou, não, ninguém pecou. Jesus dá uma resposta muito linda. Não tem a ver com o pecado, mas aqui está um caso de um sofrimento que existe para que Deus manifeste a sua glória. Só que é muito, muito louco, bicho. Então peraí, pastor, o sofrimento existe só para a glória de Deus? Não. Às vezes tem a ver com pecado, às vezes tem a ver, né? Uma grande maioria tem a ver com o pecado primeiro da queda. A queda está aí e a gente vive consequência da queda, mas às vezes existem pecados pessoais na história que levam você a sofrer. Davi é um caso. Davi peca, pecados gravíssimos, e colhe consequências disso. Mas também há casos em que pecado ele é manifestado para que a glória de Deus seja manifestada e que a glória de Deus seja vista ali. Por quê? Porque o nosso Deus, receba isso, é especialista em transformar o mal em bem. Amém, gente? Deus é especialista em fazer isso. Só que Deus trabalha de forma silenciosa, misteriosa. Deus trabalha quieto, sem muito alarde às vezes. E Deus é bom, e Deus é maravilhoso. Então sim, nossos sofrimentos podem contribuir também para que o nome dele seja glorificado. Isso é maravilhoso. Então o que Jesus faz depois de explicar? Pega a saliva, toca no homem, desafia ele a um ato de fé. Jesus toca, ele fala assim, vá no tanque se lavar. Vá lá se lavar para você ver o que vai acontecer. E o homem vai, e isso é maravilhoso, porque Jesus está mostrando aqui uma forma de curar esse cego, mas também tocando nele, falando com ele. Jesus não cura todo mundo da mesma forma, Jesus trabalha com cada um de um jeito. Mas o que os discípulos estavam querendo descobrir? O que os discípulos queriam ver? Discussões teológicas, respostas teológicas. Em nenhum momento passou pela cabeça dos discípulos, caramba, rapaz, tem um cego ali, cara. A gente já conhece Jesus. Jesus faz coxo andar, faz mudo falar. Acho que Jesus vai fazer alguma coisa. Não. Eles olharam e falaram assim, um bom tópico. E aí, quem foi? O pecado, como é que funciona? Essa coisa e tal. E Jesus fala assim, gente, vocês precisam entender que eu sou a luz do mundo. Em João 8 ele já tinha falado, eu sou a luz do mundo. Mas agora, Jesus está demonstrando isso na prática. Jesus está mostrando e trazendo ali na frente deles, eu sou a luz do mundo. E aonde eu estou, as trevas têm que fugir. Aonde eu estou, olhos são abertos.
E tudo isso está acontecendo na frente dos discípulos, mas eles estavam preocupados em discutir teologia. Não queriam amar, não queriam ver um milagre, mas queriam respostas teológicas para os seus questionamentos. Não estou dizendo que teologia não é importante, até porque adoro teologia, adoro estudar teologia. Mas estou dizendo que às vezes as nossas prioridades são... A gente perde, às vezes, de abençoar e amar por discussões teológicas. Aconteceu uma vez com o pastor Tony Campolo, eu acho que foi com ele, Tony Campolo. Ele foi convidado para um congresso muito grande, tinha muitos pastores. Só que ele resolveu chegar mais cedo no congresso. Foi o primeiro a chegar, chegou mais cedo do que todo mundo. E ficou andando, Zé, pela rua, e começou a convidar o pessoal da rua. Comerciantes, mendigos, prostitutas, gente da rua, falou assim: ei, bora ali na igreja ali, que eu tenho uma palavra para ministrar para vocês. Saiu andando pela rua, convidando gente, lotou o auditório de gente da rua. E ele pregou e tal, fez o apelo, gente se converteu. Aí, obrigado, gente, podem sair. Quando eles estão saindo, os pastores estão entrando. Os caras olharam e falaram: ixi, mano, estamos no lugar certo? Que isso aqui? E aí entrou os pastores e começou o congresso. Tema do congresso: como alcançar o perdido. Tema do congresso: os pastores iam discutir formas inovadoras de alcançar o perdido. Então, às vezes a gente está muito preocupado com estudos teológicos, respostas certas, mas será que por causa disso a gente não está deixando de amar o próximo? Será que a gente não está atento ao que está acontecendo? Será que a gente não está questionando demais e amando de menos? Só que o texto continua. E o texto continua e ele vai nos ensinar que às vezes nós estamos cegos para amar. Sabe por quê? Às vezes nós estamos cegos por causa da indiferença. Às vezes estamos cegos para amar por causa da indiferença. O texto continua. Agora, olha só o que acontece. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus me tirou terra com saliva, colocou nos meus olhos, olhou e me disse que fosse me lavar no tanque lá em Siloé. Fui, me lavei. E agora vejo. E eles lhe perguntaram: e onde está esse homem? Ele disse: não sei. Não sei. Agora chegam os vizinhos. Chegam os vizinhos. E os vizinhos começam a se perguntar. O cara era cego de nascença, tá? O cara nasceu cego. Beleza. O cara agora está vendo, enxergando. Aí os vizinhos começam a falar assim: rapaz, mas será que era... Eu lembro de um mendigo parecido contigo. Era da esquina ali, do bar do Zé ali. Será que é do bar do Zé ou do bar da Maria? Não, é o do bar do Zé mesmo. Não, mas parece com ele. Aí eu fico imaginando assim o cara, né? Gente, estou enxergando, os caras: é tu mesmo? Aí ele: mas eu estou enxergando. Não, mas não era do bar do Zé. Eu falei: eu não sei, eu não sabia, eu não enxergava, eu não sabia se era o bar do Zé, se era em qual esquina. Aí ele fala assim: gente, sou eu mesmo. Ei, sou eu sou aquele cara. Esse cara sou eu. Aí o pessoal: tá, beleza. Mas como é que foi esse negócio aí? Teve morucubaca, tal. Falou: gente, ele pegou saliva, eu estou vendo. Entendeu? Entendi. Mas e cadê o cara que te curou? Então, tipo assim, pessoal... o pessoal está acontecendo um milagre na frente deles, mas eles não estão tendo noção do que está acontecendo. Era a hora desses caras fazer festa, era a hora desses caras falar assim: maluco, está aqui um cara que curou cegueira de nascença, hora de celebrar, hora de fazer festa, hora de chamar o Rafa com a banda, fazer louvor, pá, vai dar um testemunho aqui na igreja. Era hora de estar, mas os caras estão querendo saber: será que é esse mesmo, irmão? Primeiro que ninguém nem prestava atenção nele antes. De repente ele disse que está curado. Eu falei: mas cara, quem é você mesmo? Tipo assim, os vizinhos dele.
Então eles estão preocupados com outras coisas, como por exemplo, os discípulos, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, lembra desse texto do poço? Jesus conversando com a mulher samaritana, chegou toda cheia de pecado, toda perdida, cheia de rótulo, saiu missionário acreditando e foi pregar Jesus em Samaria, e os discípulos chegam, e Jesus, o texto fala que Jesus mesmo está assim, ó, uau, isso aqui foi bom demais. Aí chega Jesus e fala assim: Jesus, quer pão? A gente trouxe hot dog, Jesus. Aí Jesus fala: meus irmãos, vocês não estão vendo, acabei de restaurar uma mulher, vocês querem saber se eu quero pão? E às vezes isso acontece também com a gente. Às vezes a gente está indiferente, às vezes falta em nós atenção para aquilo que Jesus Cristo está fazendo. Jesus está aqui transformando vidas, casamentos sendo unidos, restaurados, gente descendo nas águas, se batizando, e a gente está fazendo o quê? Comemorando com essas pessoas, celebrando a Jesus. Ou a gente fica mais assim, né? Batizou, mas e aí? Vai vingar? Batizou, mas eu conheço, né? Que lindo, mas nossa, o culto está demorando demais. A gente chorando, a gente de joelho, mas para que isso? Para que isso? Às vezes a gente fica. E Jesus fazendo um monte de coisa, e Jesus ministrando, e a gente indiferente ao que está acontecendo. E você sabe que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. O contrário de amor é virar as costas, fingir que a pessoa não existe. O Viktor Frankl é um escritor, escreveu um livro maravilhoso, pesquise depois, ele vai dizer que a pior dor não é a sensação da dor, mas a pior dor é a sensação de que essa dor não importa para ninguém. O Martin Luther King disse que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O Freud vai dizer que a indiferença é a ausência de investimento emocional. Esses vizinhos perderam uma chance de abraçar, de ouvir, de celebrar. Ficaram se perguntando, mas eu estou com a dúvida, e de onde que é? Quem que foi? Como é que foi? Meu irmão, para de perguntar como, não, só celebre ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa igreja, em nossa vida, amém, gente? A gente está deixando essa beleza maravilhosa passar, mas o texto continua. O texto continua, ele vai dizer que às vezes nós estamos cegos para amar, sabe por quê? Por causa de religiosidade vazia. Às vezes a gente está cego para amar porque a gente está mais preocupado com discussões teológicas. Às vezes a gente está cego para amar porque a gente está indiferente ao que Jesus está fazendo. E às vezes a gente está cego para amar por causa de religiosidade vazia. Aí chegou os caras. Quem? Os fariseus. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, vamos lá, de novo. Colocou a mistura de terra com saliva, meus olhos lavei, e agora estou vendo. Legal. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E começou a ter divisão entre eles. Olha só, tornaram pois a perguntar ao cego, que diz você sobre ele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Meu irmão, chegou os fariseus. E o que os caras estão preocupados aqui? Com o quarto mandamento de Êxodo 20. Só que se você estudar Êxodo 20, sobre guardar o sábado, e ver todas as ações que Jesus fez aqui, fazer lama, né, ir até o tanque de Siloé, lavar o rosto, curar um cego, nada disso aqui, se você estudar, nada disso aqui seria proibido pelo quarto mandamento. E aí eles começaram a bater boca entre eles. Já não era mais sobre o cego, já não era sobre ele estar vendo, já não era mais sobre milagre, era sobre quem estava certo e quem estava errado. Discussões teológicas de novo.
E eles começaram a discutir por quê? Porque um pecador fazer milagre, peraí, não. O cara quebrou o sábado, não quebrou, mas na cabeça deles quebrou. O cara quebrou o sábado, é um pecador. Mas peraí, o pecador fez um cego ver, ixi, lascou. Aí começaram entre eles a ter duas linhas, opa, o que estava acontecendo? Vamos ter que rever a questão do sábado. E os caras não falam, não, rever o sábado, tá louco? Rever a nossa própria teologia? Não. E aí eles começaram a discutir, por quê? Porque está claro que Jesus é de Deus. Está claro que Jesus aqui fez o que Deus precisava ser feito. E aí, no versículo 17, eles vão mais a fundo, eles querem ouvir do cego. Ei, ceguinho, vem cá, que não está mais cego. E aí, a gente quer ouvir da sua boca, a gente quer ouvir, a gente quer ver se o que você tem a falar bate com aquilo que a gente já sabe. Aí, viu, o cara chuta o balde, ele é um profeta. Meu irmão, os caras ficaram doidos. Porque eles estão preocupados com o quê? Com rituais, com aquelas liturgias. Eles estão preocupados com esse milagre não pode ser real. A gente precisa abafar isso aí, a gente precisa esconder isso aí, a gente precisa mostrar que isso está errado, porque senão a gente perde poder. Para esses caras aqui, guardar o sábado é extremamente mais importante do que um ato milagroso de Deus. Para esses caras, guardar o sábado é um ato muito mais importante do que amar uma pessoa, do que curar uma pessoa. E quantas pessoas a gente não afasta, porque a gente valoriza rituais religiosos mais do que pessoas. Quantas pessoas a gente não afasta por causa de ritos religiosos? Agora só um detalhe, alguns rituais são importantes, extremamente importantes, como a ceia. A ceia é um ritual importantíssimo, batismo, um ritual importantíssimo, mas a minha preocupação é que com muita pressa, sem pensar muito, às vezes a gente dá mais valor para isso do que a pessoas, vai quebrar a liturgia, vai quebrar o protocolo do culto. Peraí, será que isso tem na Bíblia? Para que isso? Para que isso na igreja? Às vezes a gente está aqui no louvor, né? E eu gosto que o pessoal da PIB é avivadão. Mas ainda assim, perto de uns caras que tem aqui, é mais comportado. Que a gente tem uns doidos aqui, né? Tem um cara chamado Pastor Júnior, que é meio doido quando faz o louvor aqui. Tem um outro chamado Wagner também. E aí a gente gosta, Rafinha, de, meu irmão, se soltar. A gente está louvando a Jesus. E o meu temperamento é tipo, isso aqui é bom demais. E aí, Mateuzinho, você é como eu, a gente pula, gira, palma, porque o negócio é poder demais. E a pessoa pode falar assim, mas para que isso? Lá na PIB tem um menino lá, né, do teatro. Menino dança, meu irmão. Mas eu estou falando assim, não é dança. Não, é dança. Dança de quase dar pirueta. É o modo dele, cara. É a linguagem dele, ele não está fazendo aquilo ali para se aparecer. É o jeito que ele adora. Assim como você tem o seu jeito mais quietinho aqui. E é isso mesmo. Eu gosto aqui de ficar quietinho, pensando na beleza da música e tal. É isso, temperamento. Mas o que acontece? O que acontece é que às vezes a gente fica muito... Luz. Meu irmão. Para esses fariseus aqui, Jesus estava fora de ordem. O cara enxergando, mas Jesus estava fora de ordem. No Antigo Testamento tem uma cena de uma mulher chamada Mical, filha de Saul, que está olhando seu marido Davi, chegando depois de uma vitória, celebrando o Senhor. E aí o texto diz que ele tira o manto de rei lá. Aí tem alguns pastores, ele dançou pelado. Não dançou pelado não. Ficou com a roupinha ali de baixo, mas tem nada a ver de dançar pelado, não tem exagero. Mas ele não poderia tirar a roupa de rei no meio do povo e sair dançando. Ele fez isso, aí a Mical lá da janela lá. Ai, que ridículo. Nossa, pra que isso? Que vergonha ser casado com um homem desse. Meu marido, né? Não, tal. Aí, bicho, Davi pegou, falou assim, tá me julgando, né? Pois é, então não vai ter mais filho, amaldiçoada. Pronto, só isso. Só isso.
A gente tem que tomar muito cuidado com para que isso. Não, meu irmão, não, meu irmão. A gente precisa se preocupar mais com pessoas e menos com rituais. Amém, gente? As pessoas importam mais. As pessoas são mais importantes. Mas o texto continua. Esse texto aqui é bizarro. Às vezes a gente está cego para amar também. Sabe por quê? Às vezes a gente está cego para o amor por causa do medo. Às vezes a gente tem medo de demonstrar amor. Que tipo de medo é esse? É o medo que os pais dele demonstram. Os pais do menino. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. Tipo assim, agora já é mentira que ele era cego. Tá vendo? Então, beleza. Então, ele era cego, mas os judeus, não, você não é cego nada. Aí, beleza. E aí, quando ele foi curado, mandaram buscar os seus pais. Certo? Mandaram buscar os pais. E aí, eles perguntaram, esse é seu filho? O qual vocês dizem que ele nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Aí responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho, e que nasceu cego. Então, tudo bem. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, por quê? Porque eles tinham o quê? Porque eles tinham o quê? Medo dos judeus. Pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, então se o milagre valeu, Jesus era o Cristo, né? Seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. O que aconteceu com os pais do menino? Eles ficaram com medo. Eles tiveram medo. Essa cena é muito engraçada, bicho. Eu estava conversando comigo, eu comecei a rir, parecendo um doido em casa. Porque eu estava imaginando a cena assim, e aí, o que aconteceu aí? Dizem que é seu filho que nasceu cego. E como que aconteceu? Aí os pais, para fugir do assunto, falaram assim, calma, vamos por partes. Fato número 1, ele é nosso filho? É nosso filho, né amor? É nosso filho, então beleza. Inclusive nós somos seus pais, prazer. Então fato número 1, nosso filho, cheque. Mas calma, ele nasceu cego? Nasceu, bichinho coitado, tropeçava. Enfim, a gente viu, realmente é isso mesmo, que ele nasceu cego, né amor? Nasceu cego, tudo se tremendo aqui. Agora, como está vendo, então, o menino está aqui, pergunta para ele. Fala aí meu filho, menino bom, tá até vendo aí, tá até enxergando. Mudo nunca foi cego, mas não é mudo, fala aí menino, fala aí, deixa ele falar, conversa com ele, tá aqui tal, ele vai saber dizer, a gente não tem nada, a gente não quer confessar nada, mas o menino sabe aí, fala com ele. O que é isso? É medo, porque eles ficaram com medo dos judeus falar assim, então vocês ficaram com medo de perder. Ficaram com medo de perder o seu status. Então, a gente está aqui, gente, diante de um clássico caso de um pecado que eu não sei se você sabia que existia, mas é um pecado chamado temor a homens. É um pecado chamado temor a homens. Algumas semanas atrás eu tive o prazer de conversar com uma irmã da igreja sobre temor a homens. Um pecado que assola os nossos corações, e ele é muito comum. É simplesmente um medo que você tem de agradar a Deus para agradar aos homens. Como está lá em Atos 5:29, quando os líderes lá religiosos falam para os discípulos, vocês não podem pregar, acabou a palhaçada. Aí eles dizem, mais nos importa agradar a Deus do que aos homens. A gente não está nem aí, meu irmão, a gente vai pregar e dane-se. E para amar, você tem que se posicionar. Amar é estar disposto a perder, muitas vezes, cargos, empregos, status, admiração. Às vezes, para você amar, você perde amizade de pessoas à sua volta, porque amar é temer mais a Deus do que aos homens. Amém, gente? Então, não se deixe assolar por esse medo. Não se deixe. E a Bíblia é muito ela é muito clara. O Espírito Santo revela ao nosso coração. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você manifeste isso. Eu quero que você ame. Mas para isso você tem que estar disposto a perder
e a causar desagrado a pessoas que não são de Deus. Mas ame, faça isso, porque Jesus estará contigo e Ele vai ser anunciado nesse amor. Amém, gente? Então os pais ficaram com medo, mas o texto continua. E o texto vai nos mostrar mais um exemplo que às vezes nós estamos cegos para amar. Sabe por quê? Por causa de preconceitos. Às vezes estamos cegos para amar por causa de preconceitos. O texto continua e vai dizer assim: pela segunda vez, os fariseus chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga o que está acontecendo, a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Aí ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu: eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Por que vocês estão querendo ouvir outra vez? Já sei, já entendi. Vocês querem ser discípulos dele, não é? Aí eles disseram assim: discípulo dele é você, meu irmão. Discípulo dele é tu. Nós somos discípulos de Moisés. Você que é dele, nós somos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse Jesus, não sabemos nem de onde ele vem. Aí o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pessoas que pecam, pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tiveram sido abertos. Uma cura como essa nunca aconteceu. Olha que maravilhoso. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, os fariseus disseram: você nasceu cheio de pecado e tem a ousadia de nos ensinar? E expulsaram o homem. Olha quantos preconceitos em um diálogo só. Olha, eles querem insistir, eles querem achar alguma coisa que prove que esse milagre não pode ter acontecido. E aí ele vai e volta para o cego e fala assim: como é que foi isso? E o cego: não, rapaz, é ele é o cara. E aí por que vocês estão insistindo? Vocês querem seguir Jesus também? E aí eles mostram o preconceito deles. Eles falam assim: nós somos de Moisés. É você que está indo atrás desse Jesus aí, mas nós somos de Moisés. No versículo 34, não sei se você lembra, ele vai dizer: você que nasceu cheio de pecado, você está querendo ensinar alguma coisa para a gente? Você é um pecador e está querendo dar aula, lição para a gente? Meu irmão, vaza daqui. E expulsaram o rapaz. Olha só quanto preconceito, quanta separação. Preconceito, não sei se você sabe, mas começa com esse movimento de nós e eles. Nós e os outros. A gente é de Moisés, você é de Jesus aí. Começa com isso, sabe? E aí fica muito claro que esse preconceito é falta de conhecimento, ignorância. Pessoas ignorantes são preconceituosas. Como assim Moisés e Jesus não estão no mesmo time? Como assim, Rodolfo? Moisés e Jesus é um time só, camarada. E o que é mais grave, você é pecador e quer falar com a gente. Meu irmão, Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Como assim eles são pecadores e nós santos? Que viagem é essa? Somos todos pecadores. Então olha o que eles fazem: criam barreiras, afastam, e muitas vezes nós fazemos isso também. Nós às vezes nos impedimos a nós mesmos por causa de rótulos, barreiras, conceitos que separam. Quantos não dizem: porque eu sou batista? Que igreja é? Assembleia? Não, eu sou batista. De onde você é? Congregação cristã? Eu sou batista. De onde você é? Eu sou de uma church. Satanás purinho. Church é Satanás. Eu sou batista. Você é da igreja? Não, não sou da igreja. Eu sou da igreja. E eu sou batista. Não, porque aquele crente lá, aquele ali é velho. A gente é a nova geração.
A geração do hashtag. Hashtag JesusCalp. A gente é a nova geração. Os velhos, coitados, estão ultrapassados. A gente tem tecnologia. A gente tem aplicativos. Os velhos, coitados, não sabem o que é isso. A linguagem nova, inovações e tal. E a gente vai criando esses preconceitos dentro da igreja. Não, porque tudo bem que a gente não tem mundial, mas eu sou palmeirense. E a gente não gosta de corintiano. Aí eu até entendo, que corintiano é complicado mesmo. Mas Jesus quebrou todas as barreiras. Amém, gente? Graças a Deus. Deus é bom. Então domingo que vem, todo mundo aqui com camiseta de Palmeiras e Corinthians se abraçando. Hã? A falta de amém é maravilhosa, graças a Deus. A gente perde por preconceitos. A gente perde porque a gente vai criando rótulos. Se a pessoa não lê a Bíblia, eu não respeito, eu sou formado, eu gosto de estudar, eu tenho meus títulos e tal. E aí, eu não tenho nada a aprender com ninguém. Pessoas preconceituosas perdem de aprender e perdem de crescer. Quando você para de aprender, você para de crescer. Isso é básico. Tem um cara que eu gosto muito chamado Jordan Peterson, que escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida. Uma das regras, ele diz assim: considere que a pessoa com que você está conversando agora tem alguma coisa para te ensinar. Se você está com alguém, meu irmão, tem essa sede, eu quero aprender alguma coisa com essa pessoa, nem que seja uma história que ela viveu no passado muito louca. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa idosa, uma pessoa assim de 70 anos, 65 anos, se você já parou para conversar. Eu conversei uma vez com a Ruth mãe, a Rutinha, mãe da nossa querida Ruth. Conversei com ela uma vez, porque a gente estava lá tomando café e o Joel e a Ruth tiveram que sair. E aí eu fiquei lá a tarde toda conversando com aquela irmã. Meu Deus do céu, cada história de superação, de trabalho. E ela suportando um marido ruim, um marido que bebia e depois fumava, e o pessoal, todo mundo falando, abandona esse homem. Ela falava, eu não posso porque é meu marido, eu tenho um vínculo com ele, e a mulher suportando e tal, e até hoje aqui na igreja. Então, algo maravilhoso. Então, toda vez que você estiver com alguém, abra sua mente e fala assim, eu tenho alguma coisa a aprender com essa pessoa. Porque o amor faz isso, o amor quebra barreiras, e quem quebra essas barreiras, cresce porque aprende e se torna uma pessoa melhor. Amém, gente? Mas o texto continua, vamos lá, a gente vai terminar. Às vezes a gente está cego para amar, sabe por quê? Por falta de conhecimento, mas aqui não é conhecimento teológico, intelectual, informação, é outro tipo de um conhecimento que a gente vai ver agora. Qual que é? Aí Jesus ouviu que o homem foi expulso, e foi encontrar ele. Aí ele disse, e aí, você crê no Filho do Homem? Eu fico imaginando Jesus, e aí, você crê no Filho do Homem? Você crê? Você crê? Olha a resposta do cara. Quem é ele? Eu queria saber, quem é ele, para quem nele eu creia. Aí Jesus fala assim, você está vendo ele já? É o que está falando com você agora. Eu fico imaginando essa cena, cara. Tipo assim, Jesus todo empolgado, e rapaz, te curei, e aí? Você crê? Ele, creio. Cadê ele? Aí Jesus fala, meu irmão, sério? Até tu, Brutus. Então, você já conhece ele. É mesmo? Rapaz, quem é? Quem é? Então, eu vou dar uma dica. Você está falando com ele agora. É? Cadê? Meu irmão, sou eu. Ei! Eu te curei. Olha as mãos sujas de lama aqui. Aí depois eu falei, cara, que mendiguinho burro, né? Mas depois eu entendi, ele era cego, ele não tinha visto Jesus. Falei, é verdade, meu preconceito, olha, rotulando cara de burro. Burro sou eu. O cara era cego, é verdade, não tinha visto. Jesus passou a lã e falou, vai lavar. O cara lavou e foi, vazou. Nem para voltar para agradecer, né? Enfim, ingrato. E aí, falei, cara, eu estou aqui, estou falando contigo agora. Aí ele se ligou. Aí ele disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Graças a Deus. Esse texto é muito engraçado. Agora veja essa constatação. Veja só. Ser alvo do milagre de Jesus não necessariamente faz com que você conheça Jesus. Pode receber um milagre
maravilhoso, do nível hard top mega blaster, da última inovação do Goku, nível Saiyajin, nível 1000. Você pode receber isso, mas ao mesmo tempo, não fazer a mínima ideia de quem é Jesus e de conhecer Jesus. Quantos na Bíblia receberam milagres? Muitos. Mas quantos se tornaram discípulos dele? Poucos. Então esse rapaz, ele foi muito especial. Ele admitiu que era cego, e esse rapaz percebeu que estava diante de Jesus, e ele adorou a luz, e ele se rendeu à luz. Mas isso só foi possível porque ele admitiu várias vezes durante o texto, não sei se você lembra, eu era cego, eu estava cego, mas agora eu vejo. Só que ele só conhece realmente quem é Jesus. Ele só tem esse conhecimento de intimidade com Jesus quando Jesus se apresenta para ele. O verdadeiro conhecimento de Jesus não vem de milagres, vem do momento em que Jesus se apresenta para você. E aí Jesus se apresenta para ele, ele diz, eu sou aquele que te curou, eu sou o Messias, e ele se rende, e ele adora, e aí ele percebe que ainda havia uma certa cegueira em seu ser. Ele estava enxergando com os olhos físicos, mas não estava vendo com os olhos espirituais, e Jesus curou também essa cegueira espiritual, que é muito pior do que a cegueira física, porque pior do que ser cego é não se perceber como cego e achar que está tudo bem. Ele disse, não, eu preciso de Jesus, e eu preciso adorar esse Jesus, e eu preciso amar como Jesus amou, mas isso só é possível se eu conhecer quem Jesus é. E o texto continua e vai nos mostrar que às vezes nós estamos cegos para amar. Sabe por quê? E aqui eu vou terminar. Por causa do orgulho. Rafinha, pode vir com a banda. Pode vir com a banda. Porque às vezes nós estamos cegos para o amor por causa do orgulho. Então, só relembrando, a gente às vezes está cego para o amor porque a gente está preocupado mais com discussão teológica, com resposta certa, com decorar versículo. Às vezes a gente está cego para o amor por causa de uma indiferença. A gente não está atento para o que Jesus está fazendo com as pessoas à nossa volta, até porque às vezes a gente se preocupa mais com nós, com a gente mesmo, né? Às vezes nós estamos cegos para o amor por causa de rituais religiosos, liturgias, protocolos religiosos. Às vezes a gente está cego a amar por causa do medo de pessoas, temor a homens. Às vezes a gente está cego para amar por causa de algumas barreiras preconceituosas que a gente cria. Às vezes a gente está cego para amar porque falta em nós um conhecimento mais profundo de quem Jesus é. E em último lugar, a gente está cego para amar por causa do orgulho. O texto termina com uma frase maravilhosa de Jesus dizendo, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí, de novo, aqueles camaradas fariseus. Alguns fariseus que estavam o ouvindo dizer isso, perguntaram para ele, acaso nós também somos cegos? Aí Jesus falou, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Por isso que eu coloquei o título desse sermão, que o pior cego é aquele que não quer amar. Esse é o pior cego. Jesus tem uma frase aqui no versículo 39, muito profunda, aonde ele diz, eu vim para julgamento. Eu fiquei assim, mas o que tem a ver? Aqui só tem amor, só tem milagre, só tem, de repente, vim julgar. Só que eu lembrei de João 3, versículo 17. João 3,17. João 3,16 todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e tal. Só que o 17 vai dizer que Jesus não veio para julgar e para condenar. Deus enviou Jesus não para julgar ou para condenar. Mas Jesus agora está dizendo que veio para condenar? Peraí, então a Bíblia está em contradição. Eita, tive uma crise de fé, virei ateu. Não, calma, resolvi estudar. Fui estudar o que está acontecendo nesse negócio aqui. Aqui é muito simples, porque a presença de Jesus inevitavelmente traz julgamento.
aonde Jesus está, inevitavelmente acontece julgamento. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. E a luz do mundo revela o que está escondido, o que está obscuro. A luz revela a nossa necessidade e a nossa cegueira. Não é incomum as pessoas diante de Jesus falar assim: se afasta de mim, Jesus, vai para longe, porque eu sou pecador. Vai para longe, porque eu estou percebendo a sua santidade, e ela é completa, ela é maravilhosa, o Senhor é perfeito, e diante do Senhor, eu vejo a minha alma, e eu vejo a minha sujeira, eu falo: eu não sou perfeito, e eu acho que eu vou morrer, então por favor se afaste de mim. Por quê? Porque aonde Jesus está tem o julgamento. E qual é? O julgamento é: somos pecadores, miseráveis, e sem Jesus nós estamos cegos, sem Jesus nós estamos vazios. E aí João encerra esse capítulo com um assunto principal, que é os fariseus ouvindo Jesus pregando e se sentindo insultados. Eles estão perguntando assim: você acha que a gente é cego? Você acha que a gente é pecador? Você acha que a gente precisa de você? Você acha que você é necessário aqui? Você acha que a gente é como este? Você acha que a gente é como esse pecador? Que viagem, Jesus! Porque esses fariseus já achavam que sabiam de tudo. Eles achavam que estavam bem, inclusive bem com Deus. Eles não estavam enxergando a sua própria cegueira. Estavam pior do que aquele rapaz, porque estavam cegos em seus corações, cegos pelo orgulho. As suas retinas espirituais estavam cobertas com escamas do orgulho. E mais difícil do que curar um cego de nascença, porque já é difícil, é um milagre dificílimo, mas mais difícil do que isso é abrir um coração que está fechado. Talvez essa frase seja para cada um de nós. Vocês enxergam, vocês me conhecem, vocês me louvam, vocês me adoram, vocês estudam sobre mim, vocês leem textos sobre mim, eu falo com vocês, eu me dei a vocês. Só que Jesus não quer saber se a gente enxerga, se a gente canta, se a gente estuda, se a gente vem na igreja, se a gente está estudando sobre Ele, se a gente... Não. A única pergunta que Jesus tem para cada um de nós é: será que vocês amam? Porque pior do que um cego que não quer enxergar é um cego que não quer amar. E o peso, a cobrança sobre todos aqueles que enxergam e conhecem a verdade, ela é maior. Mas deixa eu falar uma coisa: o privilégio de poder amar também é maior. O amor é uma dádiva, o amor é um privilégio. E sabe qual é o privilégio? É um privilégio de poder marcar a vida de alguém com Jesus. Esse é que é o privilégio. Hoje a gente foi ali para a comunidade da quadra. A gente foi ali para divulgar o nosso evento. Aí fomos lá, eu, Credídio, Grandão, Aline, a gente foi lá. Os filhos foram lá também. Pode tirar, Débora. E a gente foi lá, sabe? Tava um solzinho gostoso, mas depois deu um frio, rapaz. Nossa! Falei: meu irmão. E fomos lá andando pela comunidade, andando, encontrando pessoas e falando do nosso evento. E a gente encontrou gente de tudo quanto é tipo. E eu confesso para vocês que tinha alguns lá que eu falei assim: rapaz, esse cara vai me matar. Tinha alguns lá que eu olhava assim e falava: bicho. Eu pensei assim: Rodolfo, que ideia de jirico, mano. Vim aqui com criança. E eu falei: rapaz, deu ruim. Mas a gente foi dando um passo após o outro. E a gente chegava na maior cara de pau. Aí, queridão, ó, um evento aqui, ó, dia 2 de agosto, chamado Compartilhando Amor. Vai ter cabeleireiro, vai ter... Aí o cara que estava com a cara fechada assim, ele olhava assim: ô rapaz, posso chamar minha família? Eu falei: pode chamar todo mundo. Que barato. Aí eu falei: eita, vai dar. Aí eu passei, tinha um senhorzinho no chão assim, mexendo com os pau lá. Parei e fui conversar com o senhorzinho. Falei: senhor, tudo bem? Ó, evento aqui dia 2 de agosto. Aí o rapaz começou a trocar uma ideia comigo. Falou assim: eu sou dançarino. Falei: é nada. É mesmo? Falei: sou professor de dança.
Falei, então o senhor vai dar aula de dança lá no Compartilhando Amor. Estou inventando já para o evento. Não sei como é que eu vou fazer. Eu falei, você vai dar aula de dança lá. Eu vou botar um tchá-tchá-tchá lá, você vai dançar. Um tchá-tchá-tchá? Falei, tchá-tchá-tchá. É porque eu tô velho. Eu falei assim, não, a idade está aqui, ó. A idade está aqui. Bora lá. Bora, posso levar a gente? Pode levar a gente. E a gente andou. Encontramos famílias, encontramos crianças. Um rapazinho com bicicleta falou, tio, posso entregar também? Vai, meu filho. Pegou a bicicleta e saiu entregando. Andando no meio dos carros, quase foi atropelado. Doido. Mas saiu lá. E aí tá o frio, os meninos começaram, tô com fome. Eu falei, calma, tá acabando. Aí a gente saiu de lá cansado, ainda com alguns medos, mas com um sentimento muito legal no coração, sabe? A gente se conectou com algumas pessoas que passam um dia sem receber um abraço, um carinho, um olho no olho. Só que não foi só eles que foram abençoados, a gente também foi. Porque amar abençoa. Amar faz você, uau, tipo assim, Jesus se manifestou aqui nesse amor. Então o que eu quero? Eu quero no dia 2 de agosto, tá lá com toda aquela galera, mas eu quero olhar em volta assim. Aí eu quero, uma hora eu quero olhar em volta assim e vou encontrar o Kim lá, quebrando o pescoço de alguém, porque ele faz uns movimentos. Aí eu vou estar andando, eu vou olhar o Kim vai me olhar, vai fazer assim, ó. Aí, ó, que a gente está compartilhando amor. Aí estou andando mais um pouco e tem uma outra pessoa aqui, pintando unha. Aí vou ver o senhor lá também, dia 2 de agosto, quadra da torcida jovem. Conhece a quadra da torcida? Faço, daqui a pouco eu vou fazer. Vai lá na quadra da torcida jovem, dia 2 de agosto. E a gente vai estar lá, bicho. A gente vai lá, vamos terminar o dia, Rodolfo, cansado, moído, fedendo a suor, porque é trampo com força, mas um sentimento de uma realização do tipo assim, estou fazendo a diferença no mundo. Minha vida tem um propósito maior do que eu mesmo, e o propósito é amar como Jesus amou, vencendo barreiras, vencendo medo, vencendo cansaço, vencendo o nosso orgulho, fazendo a diferença na vida de um monte de gente. E eu quero ver seu rosto lá, porque eu quero estar junto com vocês lá para declarar pelas ruas o nome de Jesus, que destrói cadeias, dissipa as trevas, a luz do mundo afasta as trevas, tira a depressão, transforma vidas. Amém? Dia 2 de agosto, compartilhando amor. Não seja um cego, enxergue, ame, porque o pior cego é aquele que não quer amar. Vem cá, meu filho, vem cá, fica de joelho aqui. Como que é seu nome? Romário? Já ajoelha aí, Romário. Vem cá, Zé. Romário, quer aceitar Jesus no seu coração? Com certeza? Crê que Jesus é seu Salvador? A gente vai orar por você, tá bom, Romário? E aí você volta para a igreja, bicho. Procura Jesus. Jesus quer você perto. Se você puder, levante sua mão aí em a direção do Romário, a gente orar. Senhor, está aqui o Romário. E a gente pede, Deus, que a tua luz invada esse coração agora nesse momento. A gente pede, ó Deus, que a tua graça afaste todas as trevas e todos os demônios em nome de Jesus. A gente entrega o Romário nas tuas mãos. Romário é do Senhor. O Senhor o trouxe aqui, ó Pai. E ele chegou cego, bêbado, perdido, mas vai sair daqui com a luz transformado. Vai sair daqui enxergando Jesus como Salvador, enxergando que não é na bebida, não é nos vícios que ele vai encontrar a alegria, a felicidade, mas ele vai encontrar isso no pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Transforma agora, em nome de Jesus, a vida do Romário. Visita o seu coração, e que ele possa a partir de hoje viver um novo destino, uma nova vida em Cristo Jesus. Nós consagramos a vida do Romário em suas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Fica de pé, Romário. Um abraço aqui. Jesus te ama, tá bom? Senta lá. Aliás, senta não. Fique de pé, igreja. A gente vai terminar celebrando esse Jesus. Esse Jesus que quer transformar
pessoas, quer fazer pessoas enxergar. Esse nome é cura, esse nome é lindo. Rafa, por favor, vamos exaltar o nome de Jesus.